Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo Reboar, sou professor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ubatuba, especificamente da Escolinha Municipal de Surf. Espero que todos estejam bem. Por causa dessa pandemia, né, nós estamos trabalhando com as videoaulas ainda. Espero que passe rápido para a gente poder voltar aí para nossas praias, né, fazendo nossas aulas presenciais. Espero que estejam todos se cuidando, lavando direito bem as mãos, usando máscara quando for sair de casa. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos estar na nossa 28ª aula. Eu vou estar falando para vocês das competições, tanto amadoras quanto profissionais, ok? Então, pessoal, para quem ainda não conhece, né, que não sabe ainda como que é organizado os campeonatos de surf, né, a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre como que é realizado o campeonato de surf, tá bom? Para começar, a gente vai estar falando como que é feita a estrutura do campeonato. A estrutura do campeonato sempre vai ter um organizador do evento. O organizador do evento é o que busca os patrocínios, né, para poder realizar esse evento. E ele é responsável por quê? Pela estrutura do campeonato, é onde começa tudo, tá? A estrutura forma-se como? A partir do palanque, né, que a gente utiliza. Ele pode ser tanto móvel quanto fixo também. Em alguns lugares tem o palanque fixo, como a nossa escolinha municipal hoje vai virar um palanque fixo também. Então o organizador é responsável por contratar essa estrutura. Além dessa estrutura, toda a outra estrutura de pessoas envolvidas para trabalhar no evento é o organizador que comanda. Então, pessoal, da contratação, né, de toda essa estrutura, são vários fatores que englobam, né, para poder realizar um evento. O organizador é responsável por contratar a equipe técnica, né, que vai trabalhar, né, no campeonato. A equipe técnica se forma em quê? Um diretor de prova, tá? Seus 5 juízes, sendo um head judge, que é o juiz responsável pelos outros juízes, para alinhar aquelas notas, né, para ficar, né, balanceando, né, e dando uma estrutura e um apoio para todos os juízes. São 2 spotters, né? Os spotters, o que é? O spotter é o que fica chamando a onda, ele fica visualizando, são 2 juízes alternativos que ficam falando a onda para os juízes não perderem, né, a onda e nem o atleta que está surfando essa onda, caso de um pegar uma onda, outro pegar uma onda junto no mesmo tempo na bateria. É formado por um beach marshal também, né, que fica lá embaixo, na parte do palanque, fazendo o check-in dos atletas, dando a camisa de like, explicando as regras do momento da bateria, né, tempo e regras básicas para os atletas. O somador, né, que vai somar as notas. Às vezes, dependendo da estrutura e do campeonato, se for um campeonato maior, já tem um sistema de notas computadorizados, né? Mas nem todos os eventos têm, dependendo do evento, se for um evento menor, amador, ou um evento mais local, a gente não costuma utilizar o sistema de notas, dependendo da verba, da estrutura que o organizador buscou, né? Dos patrocinadores, a gente usa o somador também, tá? Dentro dessa estrutura também, da equipe técnica, a gente tem 2 seguranças de água, né, para acontecer algum acidente ou invasão do território das baterias, né, da área do campeonato. São 2 seguranças de água. Existem 2 filmadores que ficam filmando o tempo todo, né, todas as baterias, né, e para poder, de repente, a gente poder ter um feedback. Se algum juiz perdeu alguma coisa, poder ter esse reprise para a gente poder estar julgando, né? E o locutor, né, que é muito importante, que é o que vai estar fazendo a locução de todo o campeonato, né? Explicando o que está acontecendo, falando sobre os patrocinadores, etc. Dependendo da competição, também temos a equipe de apoio, né? Que seria o jet skis, né, dentro do mar, dependendo do mar muito grande. Dependendo do dinheiro, do valor do patrocínio também, para poder dar esse suporte a mais, né, no evento. Falando das funções da equipe técnica, a gente começa a falar sobre o diretor de prova, né? O diretor de prova, depois do organizador do evento, ele é o que comanda a prova, tá? Ele que define o tempo de duração das baterias, dependendo do mar,
ele que define a quantidade de onda que são impostas pelo diretor de prova para os surfistas, dos atletas poderem surfar na bateria, né? E ele acompanha os livros de regra, né, do ISA e da BRASP, ou ele pode também alterar alguma coisa, dependendo, adaptar para cada tipo de campeonato. O diretor de prova também decide se o campeonato pode ser realizado naquele momento ou não, tá? Dependendo do tamanho do mar, as condições de ventos, de ressacas, aí é o diretor de prova que decide, tá? Ele que bate o martelo, tá? Ele chama a comissão técnica, os juízes, conversa, e ele que bate o martelo final, dizendo se a prova vai acontecer ou não. Falando do Head Judge, né, que é o juiz principal do evento. O Head Judge, ele é responsável por quê? Ele é responsável a estar dando um suporte para os juízes. Os juízes são responsáveis pela sua nota, pelo seu julgamento. Tá? O Head Judge, ele não muda a nota do juiz, ele não tem esse direito. Porém, ele consegue fazer com que todos os juízes pensem mais ou menos da mesma forma. Entendeu? Então, para isso que serve o Head Judge. Se às vezes tiver uma nota muito diferente entre um juiz e o outro, tanto mais alta quanto mais baixa, o Head Judge pede para a gente ver o reprise, né? Para a gente poder estar alinhando e analisando por que deu essa diferença tão grande. Então, para isso que serve o Head Judge, tá? Que é o juiz principal, para poder estar ali conversando, vendo se algum juiz perdeu algum momento de uma manobra, de uma onda, para poder estar vendo por que está totalmente essa diferença. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os spotters, né? Os spotters, eles sempre estão em pé, né? De olho no mar o tempo todo. Não pode perder um momento do movimento dos atletas dentro da sua bateria. Ele fica chamando a onda, camiseta vermelha remada, entrou na onda, camiseta vermelha onda, camiseta azul onda, preta onda. Ele tem o tempo todo está chamando para os juízes poder estar atentos e não perder nenhuma onda no campeonato, tá? A maioria das vezes a gente usa 2 spotters, né? Enquanto um descansa, o outro está ali fazendo trabalho, né? Para poder estar ali equilibrando esse trabalho aí para não ficar tão difícil. Falando do locutor, né? O locutor é o que comanda o evento também, né? Com sua voz. Ele é responsável por chamar as baterias, né? Chamar os atletas para fazer o check-in, avisar o tempo, avisar as notas que estão saindo, né? Dar um feedback para os atletas dentro do mar também, para poder eles saberem mais ou menos quantas ondas eles têm que pegar, quanto de nota que eles precisam, para eles estarem atentos o tempo todo. O Beach Marshal, né, que ele é responsável por estar fazendo o check-in desses atletas, quando o locutor chama os atletas para retirar a camiseta de lycra, né, com suas devidas cores. É o Beach Marshal que faz o check-in deles, dá sua lycra, o atleta tem que vestir essa lycra ali dentro do setor do palanque, junto ao Beach Marshal. Ele veste a lycra ali, faz o check-in, pega o seu kit e vai se aprontar para entrar na bateria. A mesma coisa quando o atleta sai do mar, ele tem que retirar essa lycra ali junto ao Beach Marshal também. Senão ele pode receber uma interferência por não tirar essa lycra ali juntamente ao palanque e ao Beach Marshal. Falando agora do formato do campeonato, né? A gente tem que falar do formato porque são feitas baterias, né? Dependendo do número de atletas, são diversas baterias, de 4 atletas por bateria. Dependendo da competição, se for profissional também existe a bateria homem a homem, que seria 2 atletas só numa bateria. Mas a maioria das vezes dos formatos são em 4, né? Onde dos 4 atletas, 2 avançam para a próxima fase. Das regras da bateria, esses atletas eles têm direito, o diretor de prova que decide, mas eles têm direito a 10 ondas, né? As baterias normalmente elas são de 15 minutos de duração, dependendo das condições do mar. Quando o mar estiver muito grande, estiver muito difícil também, o diretor de prova tem o direito de aumentar esse tempo de duração a 20, meia hora, até 40 minutos. Mas a maioria das vezes é 15 minutos a bateria, tá?
Os atletas eles têm 5 minutos antes para poder passar a arrebentação, esperar a sirene e a buzina do locutor, né, para poder iniciar. Depois que é uma buzina para iniciar e 2 buzinas para terminar a bateria anterior, tá? Esses atletas têm direito a pegar normalmente 10 ondas, tá? Onde dessas 10 ondas vão ser computadas as 2 melhores notas. Existem algumas responsabilidades sobre os eventos, né? E quem são responsáveis por esses eventos também, pelos esses rankings, tal, são os que? As associações de surf locais, né? As federações, tanto paulista, né? E o poder público que ajuda também, né? Que é a prefeitura e o pessoal do poder público que também dá uma assistência. Mas as federações e as associações são responsáveis por todo esse comando, né? Dos eventos de competições. Falando das regras, que é muito importante, né? A gente segue o livro de regras, né, da Abrasp e do ISA, né, International Surf Association, que há muitos anos, né, vem colocando essas regras, principalmente para o surf profissional. Mas, porém, a gente também consegue flexionar um pouquinho, né? Ser um pouco mais flexível a essas regras. Então, o importante da gente levar numa regra no campeonato é o quê? É o tempo de baterias, né? Os critérios que são muito importantes, que eu vou falar para vocês também, das regras do surf, regras de interferência, né? Prioridades. A gente, às vezes o atleta ele está numa bateria, pode estar surfando com bateria de prioridade. A prioridade eu vou estar explicando para vocês, é um pouco mais complicado em outra aula, né? A gente trabalha com isso mais no circuito profissional, tá? No amador a gente não tem muita regra de prioridade. E as regras básicas para um campeonato de surf é o que? O comando, né, do tempo de bateria, o critério de julgamento fica nos graus de dificuldade de manobras, né? Eu vou falar para vocês, são 5, né? Comprometimento, né? De grau de dificuldade, que o atleta tem que ter com a onda. Combinação de manobras tradicionais, é muito importante também na avaliação das notas. Manobras tradicionais, modernas e inovadoras, né? Variedades de manobras, velocidade, força e fluidez, é muito importante também. E a dificuldade de cada onda, né? E a dificuldade do mar. Por exemplo, uma manobra no crítico de uma onda, muita dificuldade, às vezes ela vale muito mais do que você pegar uma onda e vir fazendo várias manobras numa onda mais deitada, com um grau de dificuldade um pouco menor. Então, existem esses critérios, né, a seguir, que o juiz vai estar julgando, podendo dar essas notas. As notas variam de 0 a 10, né? A gente fala que assim, de 0 até 1,9, a gente fala que é uma onda ruim. Aí do 1,9 a 2,9 é uma onda fraca. Aí a gente fala de 3 até o 5, uma onda regular. Aí a gente começa a falar de 5 até o 7, uma onda boa. Aí a gente começa a falar do 7,9 até o 10, uma onda excelente, tá? A gente divide no julgamento esse critério de notas que a gente acompanha, ok? Voltando a falar do critério de pontuação, né? Vou voltar a falar um pouquinho. A gente tá julgando pelo grau de dificuldade desses atletas, né, executarem suas manobras. A manobra de base, lip, né, velocidade e fluidez. Isso é o mais importante para o surf, tá? E ser julgado, as notas mais altas vão ser em cima desse critério. Combinação das manobras tradicionais inovadoras, né, que são aéreos, links de manobra, o cara vem, ele faz um cutback, ele dá uma rasgada, um float, é uma combinação de várias manobras, né, progressivas e inovadoras, isso aí é muito importante, né? O tubo conta bastante, dependendo do mar, né, dependendo do tubo também. Variedade das manobras, a velocidade também e a fluidez, né, e
compressão da manobra também conta muito. Manobras de outside, né? Com mais grau de dificuldade, que a onda quando ela vem lá atrás, né? Ela vale bem mais do que uma manobra que está no inside, já mais para a beiradinha do mar, tá? O inside é bem na beirada, né? O outside é lá atrás do mar. E a dificuldade de cada manobra também e o grau de dificuldade do crítico da onda, tá? A gente julga muito dependendo do crítico e do grau aqui, ó. Se eu fizer uma manobra aqui, ó, no grau bem no crítico da onda, vai valer mais se eu fizer uma onda no grau mais para frente, na onda mais deitada, tá? Então a gente segue esses critérios de julgamento. Às vezes o atleta, né, já aconteceu muito de reclamar, poxa, eu peguei uma onda, fiz 8 manobras, né, umas manobras mais tranquilas, mais usando borda, menos no crítico da onda, e o outro atleta ele vinha fazer 2 manobras fortes no outside, no crítico da onda, e ganhar o ponto o dobro do outro atleta, né? Então, quer dizer que variações de manobras e muitas manobras numa onda, às vezes não quer dizer que o atleta ele conseguiu uma nota maior daquele outro atleta que fez uma manobra de outside, mas com um grau de dificuldade excelente, manobra areal, rodando, né, no crítico da onda. Ok, pessoal? Então, falando disso tudo, né, a gente não pode esquecer das premiações, né? Como são realizados os campeonatos, né, que a gente está falando, os critérios, né, de julgamento, de como podem ser julgados esses atletas, e da premiação, né, vai depender, né, tanto o amador quanto o profissional. O profissional ele ganha dinheiro, o amador ele ganha premiação em espécies, né, kits, troféus, medalha, acessórios, né? O amador ele não pode receber dinheiro. A partir do momento que o atleta começa a receber a premiação em dinheiro, ele deixa de ser amador e vira profissional, tá? Automaticamente. Ele não pode receber dinheiro se ele não for um atleta profissional, ok? E o atleta profissional não pode correr as categorias amadoras, tá, ok? Porque como ele é profissional, já recebe com dinheiro, ele é vetado de correr os outros tipos de competições amador, a não ser que for um surf treino, um outro tipo de competição, né, mais flexível e não tenha ranking, que não tenha um comprometimento mais sério. Ok, pessoal? Então, falamos um pouco aí sobre as competições amadoras, profissionais, né, muita coisa, né, a gente tem uma bagagem aí para falar e a gente ficaria horas conversando com vocês, explicando. Tem muita coisinha ainda que a gente, né, tinha que estar explicando melhor, mas daqui para frente a gente vai estar falando muito sobre isso ainda, né? Se a gente continuar com essas videoaulas, né, por causa dessa pandemia. Espero que vocês tenham gostado desses toques aí. Nós vamos estar aí sempre batendo nessa tecla aí das competições, nesse mundo das competições aí do surf, onde hoje, né, o surf está em alta no Brasil, muitos atletas aí arrebentando aí o mundo afora, trazendo a gente com 3 campeões mundiais aí, né, o Gabriel Medina, o Adriano Mineirinho e agora o Ítalo Ferreira também, né, que ganhou esse campeonato mundial, e vários outros atletas que estão vindo aí, com manobras inovadoras, dando muito trabalho aí para os gringos, né, que agora os gringos somos nós. Aloha, galera, espero que vocês fiquem bem aí, fiquem em casa e se exercitando, pratiquem o surf que está liberado de segunda a quinta, né? E é isso aí, pessoal, vamos treinar e até a próxima aula. Aloha!